os homens dos dias em que vivemos? E aqui vemos a estas denominações tão torcidas que tomam a glória e o poder de Deus em suas conclusões, o colocam ali no tempo apostólico ou no futuro, no milênio. Assim são os homens. Como tenho dito antes, o homem sempre está louvando a Deus pelo que tem feito no passado. Está olhando ao que Deus fará no futuro, porém, ignorando o que está fazendo agora mesmo no tempo presente. Exatamente. O homem permanece igual, como diz a Bíblia. No capítulo 6 de São João, nossos pais comeram maná ali no deserto. E Jesus lhes respondeu: sim, porém estão todos mortos. Que espírito te domina? Vamos pensar nisso hoje. Que tipo de espírito te domina? Porque o mundo está repleto de espíritos. E tem espírito para dominar todas as pessoas. E você tem que estar certo que tipo de espírito está te dominando. Não seja iludida e iludido, sem conhecimento, sendo que as coisas estão tão patentes diante de nossos olhos, e nós vamos ficar aí cegos, sem saber que tipo de espírito nos domina. Só de saber que tipo de espírito domina o tempo em que vivemos. Você sabe disso. Que tipo de espírito domina o nosso tempo? Dias de Noé, dias de Ló. Qual tipo de espírito? Casamento e divórcio, sodomismo. Esse é o tipo de espírito que domina o mundo inteiro. É um espírito que as pessoas não ficam satisfeitas em seus cônjuges e elas estão procurando satisfazer-se através da forma errada, de pessoas erradas, fora do cônjuge. Qualquer dificuldade dentro do casamento deveria o casal conversar entre si e resolver o seu problema ali dentro, porque eles têm condições para isso, principalmente quando são cristãos. Eles têm condições de resolver os seus problemas ali e não deixar penetrar este espírito que domina o mundo, que é o espírito do divórcio. Ele domina o mundo. E não adianta você só lutar contra ele, porque ele está também na sua carne. Basta você sofrer o que outra pessoa que já cometeu e já é culpada de passar por esse momento de divórcio, é só você passar pelo que ela passou, você vai ver que isso está na sua carne também. Ninguém é melhor que o outro. Todos nós estamos debaixo da mesma penalidade porque o mundo inteiro jaz no maligno. Só quem está em Cristo é que está seguro, porque o resto está no maligno. Que tipo de espírito te domina? Esses espíritos estão no lar, estão no trabalho, estão na rua. Esses espíritos estão entre mulheres. Esses espíritos estão entre homens
espírito sodomismo está não somente de um lado, está dos dois lados, entre mulheres e homens. Estão vivendo, são espíritos do dia, são espíritos que você deve percebê-los nos ambientes onde você chega. Eles estão em fotos, eles estão em homens parecendo mulheres, eles estão em mulheres parecendo homens. Eles estão em todos os lugares. Você deve vê-los. Não seja um cego. Não julgar, mas vê-los. Saber que é o espírito do dia. Quando você chega num lugar, num ambiente, você vai num ambiente errado, você espera cair o Espírito Santo. Você está num ambiente errado, somente um espírito errado pode estar ali. Porque é o espírito que domina aquele ambiente. E cada pessoa é dominada por espíritos. E a gente tem que notar qual espírito nos domina. Tem um que o espírito que o pega é o dinheiro. Então luta pelo dinheiro. O outro é a miséria. É um espírito de miséria. Pega a pessoa, assim como um espírito de riqueza pega para iludir. Você tem que ver que tipo de espírito está te dominando. As mulheres, o espírito do dia é tirar a roupa. É estar em lugares próprios para isso. Para poder se despir. Que é o espírito do dia. Mesmo entre os crentes, é o espírito do dia. Tira a roupa e não tem importância alguma. Não tem problema porque está calor. Não tem problema porque estamos em uma era diferente, moderna. É o espírito do dia. Satanás cega as pessoas e elas não veem. E estas coisas acontecem entre famílias, acontecem entre conhecidos, acontecem entre estranhos. E você estar em ambientes que manifestam os espíritos. Então tem pessoas que têm o espírito de perseguir a palavra. Que espírito te domina? É aquele que persegue a esposa porque ela é crente? Que espírito te domina? É aquele espírito que persegue o marido porque ele é crente? Porque ele vive a palavra? Que espírito te domina? É o espírito de passar apuro no marido, não o servindo como uma esposa? Que espírito te domina, homem? É não sendo o bom esposo, o bom homem que a sua esposa merece? Que espírito te domina? Bom, a gente vai indo, fala muito sobre uma coisa só, né? Mas vamos começar aqui onde fui inspirado. 142, sexto selo. Eu li 134, parte C do sexto selo, ao iniciar, e agora eu vou ler o 142. É tudo no sexto selo, por enquanto. Agora, ele foi rejeitado dentre sua própria gente. E esse é o tipo do judeu atual. Quando Jesus veio, ele foi rejeitado dentre sua própria gente. O irmão Brand diz que é o mesmo tipo de judeu atual. E quanto ao dinheiro, ele sempre o vai obter. Esse é o judeu. E não lhe importará a quem tenha que tirar o couro. Você sabe que é a verdade. São gente de olho rápido. Judeu. Sempre quando você faz negócio com um irmão, com uma irmã, de olho rápido, eles têm apelido de judeu. Olha o irmão judeu. Porque ele tira o seu couro tão rápido que a hora que você percebe está na pele. A coisa já está na mão dele, é o meu couro, o seu couro. Já saiu, está na carne viva. Já não tem conserto mais. Você sabe que é verdade, são gente de olho rápido. É melhor não ter negócios com eles, porque você sairá perdendo. Quem está ensinando isso é o profeta. Isso é verdade não só entre o judaísmo, entre os judeus. Aqui no Brasil, os negociantes
É entre eles. Por que será assim? Assim tem que ser. Tem coisa que você pergunta, mas por que será assim? O profeta ainda diz, assim tem que ser. Por quê? Esse é o tipo de espírito que os domina. É o espírito, o tipo de espírito que os domina. Você podia fazer qualquer coisa para Jacó, mas era o espírito que dominava ele. Ele tinha que enganar alguém. Ele enganou o irmão, ele enganou o pai. Bom, um que não tem dó nem do pai cego, você pensa bem que tipo de negociante é esse? Que tipo de irmão é esse? Ele não importou nem que o pai estava cego. Ele chegou lá, fez de tudo para falar a voz de Esaú. Sou Esaú, seu filho. O pai ouviu e disse, não, a voz é de Jacó, você não me engana. Mas apalpou e o rapaz está tão perfeito, pôs roupa do irmão. Porque aquele que é falso veste a roupa do outro. Ele é assim mesmo, ele veste a roupa do outro. Pôs roupa do irmão. O perfume do irmão, que era o cheiro do campo. Que o cheiro dele, não posso nem falar, que me veio. O cheiro dele era de barra da saia da mãe. Mas o cheiro do irmão, Esaú, era cheiro do campo, porque ele era caçador. E ele pôs a roupa do irmão, a coisa cheirou, campo. O pai teve que abençoar. A voz não está me enganando, mas a roupa é o Esaú. É o meu filho que cheira o campo. Lá vai a bênção. E o Jacó diz, abençoe depressa. Puxou o couro do pai logo. Rápido. Foi abençoado. E você sabe que ele teve que fugir e assim. Todos os que fazem o papel de Jacó. E você vai trabalhar com o mundo, tem que ser do olho aberto também. Porque o mundo está na condição de judeu. Está na condição de tirar a pele. Mexeu em dinheiro, é com eles mesmo, é com o mundo mesmo. Então tem que saber. Então é um espírito que domina, é o espírito que domina o judaísmo. É o espírito que domina o judeu. E o profeta dizendo o judeu vermelho, cuidado com ele. É o espírito que domina ele. Domina a nação dele. Ele quer tudo para ele. Até parece que os Estados Unidos é judeu. Porque se pudesse agarrar tudo, cada denominação é judia. Se pudesse pegar tudo para ela, mas não consegue. Mas que há um espírito que domina, tem um espírito que domina, que é dinheiro, domina. Logo você vê outro espírito que domina, é mulher. É um espírito da era. Desde o tempo do irmão Brana, ele diz, nunca houve um tempo de tanta mulher bonita como nesse tempo. Isso faz quase 40 anos, meus irmãos. Ele falou isso, 40 anos. Então hoje, você pode olhar nas suas próprias filhas, nas nossas próprias filhas. Como nós já somos pai coruja, já vê na própria família, que é assim, a beleza. E esse é o espírito do dia. Então não pode nem ser bonita, pastor. É o espírito do dia. Porque quando não é bonita a fisionomia, elas tratam de toda forma para ficar de uma maneira sensual. E é o espírito do dia. Calçar, andar cascavelando, requebrando. É o espírito do dia. E até o homem tem vontade de ser como ela. Requebrar também. Ele faz muita coisa dela, põe muita roupa dela. Eles trocaram as roupas.
Ela põe a roupa dele e ele está colocando a roupa dela. Agora, é o espírito do dia. Você tem que saber que esse espírito afeta nossos filhos. Não é só o mundo lá, não. Só eu estou isento disso, não. Você está vivendo no mesmo mundo. Você precisa orientar e temos que orientar a criança desde pequeno, porque há um espírito que a persegue. Irmão Brana diz que o espírito do rock persegue a criança desde pequeno. Porque se ganhar a mente dela desde pequeno, acabou. Você não domina ela mais. Porque é o espírito do dia, é o espírito do rock. Da música rápida, da música quente. Agora vocês vão prestando atenção, porque a gente tem que entrar em coisas mais gostosas aqui, e o tempo é pouco, não é? Que tal foi com os reformadores que não puderam entender esta palavra? Porque o espírito que lhes foi enviado foi o espírito do homem. Então, quando tem o espírito do homem, mesmo na era do homem, a era de Lutero, de Wesley, que foi conhecida como a era do homem, daquele terceiro animal, de Apocalipse 4:7, que o primeiro é o leão, o segundo é o boi, e o terceiro é o homem, o quarto é a águia. Na era do homem, o espírito que dominava era o espírito do homem. Era a astúcia, era a sabedoria do homem. Então ele não podia ter revelação, porque não era o espírito de revelação que dominava aquela era. Era o espírito do homem. Então tinha que ter um homem sagaz para trazer uma religião sagaz. Porque era do espírito do homem. E a igreja que é formada só naquele espírito, hoje ela não tem nada mais de Deus. Porque ela é a igreja do homem, ela é o espírito do homem, ela é a astúcia do homem, a sabedoria do homem, e é o espírito que domina a igreja luterana. E vamos caminhando para você ver que tipo de espírito está dominando cada igreja. Qual é o espírito que domina a Laodiceia? É o espírito de cegueira. Ela tem várias coisas dominando ela. Cegueira, nudez, domina a igreja de Laodiceia. Cega, nua, infeliz e inconsciente. Não sabe. Em coma. Não sabe. É o tipo de espírito que domina a igreja nos dias em que vivemos. E se nós deixarmos ser levados pelo mesmo espírito da igreja, nós vamos estar na mesma condição. Cego, nu, infeliz, não fica nem sabendo. Nem sabe que está nessa condição, porque se soubesse, consertava, se soubesse, punha roupa. Quando você vê que pode as mulheres ouvir pregação e conselho e ajuda, olha, o seu corpo foi feito diferente do homem, você deve se cobrir, porque você é um outro material, você é um subproduto, você não é igual ao homem. E elas ouvem mensagem, parece que cada dia elas pioram mais, porque nós estamos chegando para o fim, cada dia elas vão piorando mais, a roupa vai sendo mais sensual, mais atrativa, e não tem jeito. Você pode pregar que elas vão continuar fazendo isso, você pode pregar que elas vão continuar cortando o cabelo, fazendo sua sobrancelha, ela vai continuar passando base na unha, porque não tem fé mesmo, tem que pôr a base do mundo, porque não tem a base de Deus, tem que colocar a base do mundo na unha delas. Se tivesse o profeta, diz, põe um pouquinho de São João 3,16, irmãs. Ele diz, aplica um pouquinho de São João 3,16 em você, e o seu marido vai te amar mais ainda. Igreja, aplica um pouquinho de São João 3,16 em você e Jesus Cristo, seu marido, vai te amar muito mais ainda. A questão é que não querem aplicar a Bíblia, querem aplicar a base do homem. E aí você tem uma igreja Laodiceia, cega, nua, infeliz, que é desgraçada e não sabe. Ela não sabe, porque se ela soubesse, ela punha roupa, mas ela não sabe que ela está nua. Ela acha que está vestida. Ela diz, não, aquilo ali para ela não faz importância alguma.
Põe roupa ou tira a roupa? Ela acha melhor tirar, e fica mais fácil. É o espírito da era. Que espírito te domina? E mesmo dentro do tabernáculo, que espírito te domina? Qual espírito te domina quando você vai fazer uma roupa? Que tipo de espírito te domina? Quando você vai comprar um sapato, que tipo de espírito te domina? Quando vocês homens saem na rua, que tipo de espírito domina? Agora, a coisa está dos dois lados, irmão. É um mundo clamando e outro para responder. E vocês são todos homens, nós somos homens, não tem diferença alguma de um homem do mundo. Nós temos os mesmos fundos de um homem natural clamando. E no mundo você encontra fundo para responder todo o clamor do homem natural perfeito. Irmão Branham diz, um homem sangue vermelho não pode com essa mulher aí na rua. Irmão Branham tinha experiência, nós tivemos um profeta sadio. Se ele fosse doente, seria diferente. Tivemos um profeta sadio. Um homem, Deus em carne, um homem sadio, que pôde ensinar isso para nós. Como se livrar? Como Jesus se livrou. Como ele, irmão Branham, se livrou. Ele diz, vira o seu rosto e prova que é um filho de Deus. Mas a carne é tão terrível que para ela virar o rosto dá o que fazer. Você tem que brigar com a carne, porque a carne não quer virar o rosto. E se ela ficar ali olhando, ela acaba desejando aquela pessoa. E dois que são culpados, tanto a mulher que se despiu e mostrou, como o homem que olhou. Oh Deus, 143 do sexto selo. Ele diz, vou repetir aqui, tal como foi com os reformadores que não puderam entender esta palavra. Quando você está vivendo nessa era e não entende a palavra, o que está te dominando é o espírito do homem, a astúcia do homem, a sabedoria do homem. Que está te dominando. Você não entende a palavra, porque eles não entenderam a palavra naquele dia. Lutero não sabia nem o nome do Pai. Sendo um mensageiro, não sabia, porque o que dominava era o espírito do homem. E se esse espírito continua dominando as pessoas, elas ainda não sabem nem o nome do Pai. Por isso são batizadas falando Pai, Filho e Espírito Santo. Que elas não sabem o nome. Se soubessem, elas pediriam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora esse era o espírito que dominava a era de Lutero. Foi o espírito do homem, porém, esta era da águia, aleluia, é a que recebe a revelação da palavra. Esta era da águia. Então o que te domina agora? Uma vez eu fui dominado pelo espírito do homem, Lutero, do espírito do homem, Wesley. Outra vez nós fomos dominados pelo espírito do sofrimento, do boi, do labor. E cada era, ela era própria para aquilo. É como tem mulher própria para ser esposa de cada homem. Tem gente que nasceu para aquilo. Tem mulher que nasceu para ser esposa de certo homem que a faz sofrer a vida inteira. Ela nasceu para aquilo. Outra daria conselho para ela. Eu não aguento um homem desse, porque ela não nasceu para aquele homem. E se ela perceber bem, quando ela está casando, ela está sendo dominada pelo espírito daquele homem. Do homem com quem ela está casando. Ela queira ou não, ela está sendo dominada. Porque se ela quiser dominar aquele espírito, ela já é pervertida. Que ela não pode dominar aquele espírito. Ela está unindo com aquele espírito, não apenas no corpo, ela está unindo, porque se une muito no corpo, acha bonitinho, é uma gracinha, é um pão, e depois que bolora, é o problema. Mas estão achando, é tudo uma gracinha, mas você tem que perceber que essa gracinha tem um espírito, essa gracinha. É gracinha por fora, mas tem um espírito por dentro. Ele é um pãozinho por fora, mas tem um espírito por dentro que vai dominar você, que vai dominar sua casa, que vai dominar os filhos. Ele tem um espírito por dentro. Ele é feito de um espírito forte, dominante. E quando ela quer ser dominante, ela tem que saber que ela está tomando o espírito de um homem.
Ela está tomando o espírito do homem, porque esse não é o espírito dela. Deus a fez para ser dominada. Deus a fez feminina e com o espírito feminino. E por isso Adão tinha os dois espíritos em si. E Deus teve que adormecê-lo e tirar a Eva dele, que é um subproduto. Tirou a Eva dele. Quando Deus tirou a Eva de Adão, tirou o espírito feminino de Adão. Tirou a natureza feminina de Adão. E Adão teve que colocar o nome dela de varoa, porquanto do varão foi tomada. Assim é a igreja. Se aí Cristo é a palavra, a igreja só tem que ser a palavra, porquanto da palavra ela foi tomada. Qual é o espírito que te domina? O espírito de Cristo que domina a verdadeira igreja. Mas aqui temos mais algumas coisas. 144, sexto selo. Agora, quando estes selos foram abertos, sexto selo. Quando esses selos foram abertos, você pôde ver, é tudo no passado, ver exatamente o que Deus está fazendo. Eu quero que você nota isso, porque como são os homens de hoje? Eles dão graças a Deus pelo que Deus fez, pelo que Deus fará, mas não sabem o que Deus está fazendo. Esse é o espírito do homem. Por isso, todo mundo que tem o espírito do homem é astuto. É a era da astúcia. Foi a era de Lutero e Wesley. Não foi era de sofrimento, não. Era de astúcia, sabedoria, inteligência do homem. Mas quando ele chega a esse ponto, vê você, quando os selos foram abertos, você pôde ver exatamente o que Deus está fazendo. Ou em outras palavras, se você não pode ver o que Deus está fazendo, então você não viu os selos abertos. Porque quando os selos foram abertos, Ele deu capacidade para você ver o que estava acontecendo no presente. O que Deus estava fazendo. Presta atenção, o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito e o que Deus fará. É isso que o homem águia, dominado pelo espírito da hora que vivemos do lado espiritual. Deixa esse espírito mundano dominar a carne, dominar casamento, dominar filhos, dominar esposa, dominar marido. Deixa esse espírito mundano dominar. Tome o espírito divino que domina o cristão, domina a sua natureza, a alma. Não mais o seu corpo, mas domina a sua alma. Quem está dominando a sua alma agora é esse espírito de revelação. Aleluia. Ele te revelou de uma tal forma, de uma tal maneira, que você sabe o que Deus está fazendo. Sabe quando você ignora que Ele saiu do trono? Você ignora essa terceira etapa. É porque você ainda tem o espírito astuto do homem, o espírito cego de Laodiceia, que não dá para enxergar o que Deus está fazendo. Mas quando você tem o espírito da águia, foi a águia que abriu a palavra, porém esta era da águia é que recebe a revelação da palavra. Abriu a palavra, e quando abre a palavra, você vê o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Gente, a coisa mais difícil é viver numa hora que Deus está fazendo algo e a gente não vê. Eu creio que Deus fica por perto e Ele fica para dar um pontapé em mim e em você. E como pode eu estar fazendo algo e você é cego? Você já saiu de Laodiceia e carregou a cegueira atrás de você. Sai dela outra vez! Não pode enxergar. E quando os selos foram abertos, então você pôde ver exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito e o que Deus fará. Aleluia. Exatamente. E por isso o homem atua dessa maneira, porque o Espírito que está prometido para essa era vem sobre eles.
E o homem que recebe o Espírito que vem sobre essa era, eu vou te falar, ele não fica sossegado, ele não fica quieto, ele tem que falar para os outros que já foi tudo revelado, porque para ele foi, o outro não entende, eu não vi nada revelado, mas estou vendo tudo, está tudo revelado, tudo aberto. Mas é que o Espírito da revelação, o Espírito de águia, que te domina. Eu não quero deixar ser dominado pelo espírito de Laodiceia, cego, nu, infeliz e não sabe nada do selo. Cego, nu, infeliz e não sabe nada da terceira etapa. Cego, nu e não sabe, infeliz e não sabe nada da revelação dos trovões. As outras coisas que te assombram eu vou deixar de falar. No dia que você amadurecer, você pode comer, manjar. Mas enquanto sois menino, tenho que dar leite a beber. Uma madeirinha segurar na sua boca e limpar sua barba. Mas chegará uma hora que você vai poder comer manjar. Você pode comer manjar. E esse é o tempo da igreja, essa noiva que já casou, ela já casou. Trata-se de noiva, mas ela está casada com Cristo, com a palavra. É o ponto dela saber, eu já sei o segredo do meu marido. Ele falou para mim. E tem uma coisa, marido não pode guardar segredo de mulher. Você sabia dessa? As mulheres agora vão achar bom. O marido não pode guardar segredo da mulher, e nem a mulher guarda segredo do marido. Tudo tem que ser falado. Tudo tem que ser confessado. É aquela vida a dois limpos. Você pode dormir com aquela pessoa e não precisa dormir assim, com um fechado e outro aberto, sei lá. Né? Não! Você tem segurança, você dorme em paz com aquela pessoa, porque você crê nela e o que acontece com ela, ela fala para você. Amém? Agora não vai brigar com ela. Você deixou ela sair, você deixou ela ir trabalhar em lugares públicos. E depois ela, com toda sinceridade, chega e diz, amor, olha, fulano mexeu comigo, alguém... Aí você vai brigar com ela? Não, agora aguenta, amor. Você não acha bom o salarinho dela no fim do mês para te ajudar? É? Aguenta, amor. As mulheres não gostam não, mas eu não estou preocupado se você gosta ou não gosta. Sabe por quê? Deixa eu terminar com isso aqui. Eu não faço para tirar isso. Que vontade de enxergar melhor. Sabe qual é o problema? É porque a igreja, e eu não vou falar das outras, eu creio que a igreja, o tabernáculo, está querendo um misturador, um pastor misturador. É isso que muitos do tabernáculo querem, é isso que muitas mulheres do tabernáculo querem, um misturador. Mas Deus mandou para nós um separador. É um separador, é um que te separa do clube. É um que te separa dos biquínis perante os homens. É um que te separa de ficar lá queimadinha. Você vai queimar na grande tribulação mesmo? Passa! Como é que chama isso? Bronzeador. Vai bronzear, você vai ver na grande tribulação. Vai ficar bronzeadinho, vai pegar fogo. Crente que crê no profeta, sim, vai pegar fogo também. Eu não vim para te tapear. Eu como o seu dízimo, você trata da minha família. De gente desobediente na minha casa você trata. Gente que não merece comer o que vocês dão. E eu não nasci para ser um enganador. 190 a festa das trombetas para me terminar. Quando os luteranos estavam falando que não havia diferença em certas coisas ali que o irmão Brandão, olha como eles já estão. Não há diferença, foi a era do homem. Ficou na astúcia do homem, a sabedoria do homem, pronto, não tem nada mais. Ah, não tem diferença. O irmão Brandão diz, há uma diferença. A diferença é o mesmo no indivíduo. Deus disse, separai-me Paulo e Barnabé. Isso é certo, sua obra, separe. Deus é um separador, não um misturador. A igreja deseja um bom misturador. A igreja deseja um bom misturador. Eu sei que nós poderíamos pregar só contra a denominação, mas eu seria tão falso quanto eles de não ver o pecado dentro da minha própria igreja.
de não ver o erro dentro dos próprios irmãos, onde vem tomar a ceia. A igreja deseja um bom misturador. Hoje que os deixa usar traje de banho, shorts e tudo mais, e saírem e se comportarem assim. A igreja deseja um misturador, um pastor misturador. Não tem problema nenhum colocar essa roupa. Você vai num piquenique, vai fazer piquenique na sua casa com seu marido. A maioria das vezes não faz piquenique com o marido. Deveria fazer com ele dentro de casa. Vai fazer ela perante os homens. Deixa ele falar para ela: ô bem, coloca essa classe de roupa para mim. Mas tá boba, rapaz. Mas ela coloca e vai para a praia. Vai bronzear perto dos homens. E a igreja quer um misturador. A igreja não quer separador. Quer um misturador. Não estou dizendo todo mundo, não. Mas é esse tipo de mulheres que tem na igreja e de homens que vivem na igreja. Eles querem pastor misturador. Quando encontra um que fala, eles vão dizer: isso aí é um fariseu, por certo. Você é um laodiceano, cego, nu, infeliz e não sabe. A igreja sempre quis um misturador. Quando Jesus chegou, a igreja estava tão cega que ela diz: dá-nos Barrabás. E Pilatos diz: mas o que eu vou fazer com o Jesus chamado Cristo? Crucifica ele! Esse é o espírito do dia. Qual espírito domina as mulheres? Qual espírito domina os maridos que não tem pulso sobre sua esposa? Que deveria colocar uma saia. É ele sim. Tem a hora que o espírito age. E ai de nós se não agirmos da forma correta, no espírito certo. Ser homem. Leia as mensagens do profeta. Nós já lemos mensagens do profeta que a gente passa a ter vergonha. Mas a questão é que a igreja quer só misturador. Se o pastor misturar, mistura isso aí, pastor, dá para nós. É de qualquer jeito, sendo misturador, tá bom. Outro vem só com farisaísmo. Mas, irmãos, eu tenho pregado essa mensagem com o que eu sei. O que eu sei eu falo para vocês. Eu não tenho segredo. Eu não tenho nada dessa mensagem que eu sei só para mim. Não tem nada. Como marido não tem nada de segredo para sua esposa. Eu não tenho nada de segredo para minha esposa. O que eu sou, eu sou. E ela sabe o que eu sou. Eu falo para ela o que eu sou. Jesus falou para a igreja, quando abriu o selo, ele falou o que ele era, ele falou o que estava fazendo. Eu já estou saindo do trono de intercessão. Você está me entendendo? Eu estou saindo. Ela não percebe. Quantos não perceberam nos dias do profeta e não percebe hoje? E ele estava dizendo o que ele era, ele não deixou em segredo. Eu estou saindo. Para não ficar preocupada e lá no altar e ele não está mais. A de Deus não volta lá mais, porque ela sabe que ele já saiu de lá. É assim diz o Senhor, ele já saiu. Ele já desceu, já revelou os selos, trouxe tudo para nós. O que é que nós queremos? Ainda misturador? Deus é separador. Terminando aqui. A igreja deseja um bom misturador. Hoje que os deixa usar traje de banho, short e tudo mais, e sair e se comportar assim. Mas Deus disse: separai-me do mundo. Senhor, ajuda-nos a separar, tirar de nós o que não presta. Eu também tenho muita coisa que não vale nada. E tem que ser tirado, Pai. Na medida do possível que a gente vai enxergando as mínimas coisas, vamos tirando, porque aquelas grosseiras nós já tiramos. Mas tem as mínimas que tem que sair também, o que não presta, que é pequeno, tem que sair. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos o Espírito Santo, que não é misturador, mas é separador. Eu te quero para mim, diz o Senhor. Não te quero misturado com o mundo, não te quero mostrando o corpo para o mundo. Eu te quero para mim, ouvindo minha palavra, deleitando em minha mensagem da hora. Eu te quero na minha terceira etapa. Eu te quero onde eu estou. Obrigado, Senhor.
por esta luz divina que desce ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito a graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta graça de Deus, Jesus. Graça, eu achei em Jesus, mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida na qual nos podemos fartar. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta graça